hoje, dentro de contabilidade geral, a gente vai abordar aí, dentro das demonstrações financeiras, balanço patrimonial. No que diz respeito às demonstrações contábeis, o balanço patrimonial pode ser considerado uma das principais demonstrações, pois juntamente com a demonstração do resultado do exercício, ele servirá como base para várias outras demonstrações e para também algumas técnicas de análise utilizadas na contabilidade. O balanço ele é uma demonstração contábil, que tem por objetivo mostrar a situação financeira, e aí a gente tem que pensar na questão de dinheiro, financeiro reflete dinheiro, e também patrimonial, ou seja, o meu conjunto de bens, direitos e obrigações de uma entidade numa determinada data. Esse balanço, então, ele vai representar uma posição estática, ou seja, parada numa determinada data. É como se eu tirasse uma foto do meu patrimônio, sintética e também ordenada da mesma, ou seja, do que estava acontecendo na minha empresa. O que compõe o balanço patrimonial? A gente vai entender a estrutura do balanço patrimonial. O balanço patrimonial, obviamente, apresenta bens, direitos e também obrigações de uma entidade. E aí eles são dispostos da seguinte forma. Do lado esquerdo, eu tenho o meu lado do ativo, composto pelo ativo circulante e ativo não circulante e respectivas contas. E do lado direito, eu tenho o grupo do passivo, composto pelo passivo circulante, passivo não circulante e também pelo grupo do patrimônio líquido e seguido das contas que compõem estes grupos. As contas, elas devem ser classificadas no balanço patrimonial em ordem. Então, existe uma ordem e também de forma uniforme. Eu sempre vou classificar da mesma forma, para permitir aos usuários, ou seja, aos interessados nessa informação contábil, uma correta análise das informações sobre a situação patrimonial e financeira que são expressas no balanço patrimonial. Então, ele sempre vai ser apresentado da mesma forma para que, com o passar dos anos, eu possa comparar e possa compreender esse balanço e tirar dali as informações necessárias que eu preciso para minhas análises. Grupos de contas do ativo. Dentro do ativo, eu tenho o grupo principal, que é considerado aí o ativo circulante. Esse ativo circulante, ele vai ser as contas, que vai representar as contas realizáveis no curto prazo. A gente tem aí um primeiro grupo que é chamado de disponibilidades. E aí alguns exemplos dessas disponibilidades: caixas, banco, clientes, são valores de curto prazo dentro da empresa. Num segundo momento, eu tenho o grupo de estoques. Esse grupo de estoques, ele vai representar o que eu tenho dentro da empresa, que eu estou produzindo. Eu tenho aí, por exemplo, matéria-prima, produto em processo e produto acabado. Eu também tenho uma conta denominada aí despesa do exercício seguinte. Essas despesas do exercício seguinte, apesar do nome, elas não são despesas, elas são contas de ativo, porém que ainda não foram configuradas como despesas. E aí, como exemplo, eu posso citar o caso de seguros pagos antecipadamente, ou seja, eu já paguei, mas eu ainda não consumi esses seguros. Eu tenho o caso de aluguéis também pagos antecipadamente. Então, é preciso lembrar que não se pode confundir, apesar do nome de despesas do exercício seguinte, isso aí não é configurado como despesa, e sim como uma conta normal do ativo. Eu tenho um outro grupo dentro do meu ativo, que é conhecido como ativo não circulante. Dentro desse grupo estão as contas que possuem aí um prazo de liquidez maior do que um ano. Elas vão se realizar na forma de dinheiro maior do que um ano. Lembrando que o prazo operacional da maior parte das empresas, o ciclo operacional é de 12 meses. Aí dentro desse grupo eu tenho o realizável a longo prazo. Esse grupo vai apresentar aí, por exemplo, algumas contas de duplicatas que eu posso receber num período superior
a 12 meses. Então seriam aí, duplicatas seria um exemplo dentro desse grupo. Eu também possuo um outro grupo denominado investimentos. Esses investimentos podem ser representados por investimentos em aplicações com período superior aí ao do curto prazo. E eu também tenho outro grupo denominado imobilizado. O que eu tenho dentro do meu imobilizado? Justamente o que serve para a atividade da minha empresa. Eu tenho que pensar aí em bens como, por exemplo, veículos, móveis, máquinas, computadores e aí terreno, tudo que vai servir para eu fazer a atividade da minha empresa. Por fim, eu tenho um grupo novo que foi inserido aí depois das mudanças com a Lei 11.638, com a Lei 11.941 de 2009, que é o grupo intangível. Como o próprio nome já diz, esse grupo intangível, ele vai apresentar dentro do balanço patrimonial e dentro do ativo em especial, os bens que eu tenho que são intangíveis, ou seja, que eu não consigo pegar, mas que pertencem à minha empresa. Exemplos comuns do dia a dia aí são softwares, por exemplo. E aí a gente pode pensar na questão de marcas e patentes, o registro. Criei alguma coisa, fui lá e registrei essa minha patente. Então isso aí seria um exemplo de intangível bem comum no dia a dia. A gente também tem aí carteira de clientes, a gente tem ponto do comércio, a localização desse comércio, se é privilegiado ou não. Então esse grupo é um grupo novo e é um grupo também bastante difícil de ser entendido, que é o grupo do intangível. Eu tenho dentro do balanço, aí do outro lado, o grupo de contas do passivo. Dentro do meu passivo, ou seja, das minhas obrigações, eu também vou ter uma divisão entre essas minhas contas. Num primeiro momento, eu vou ter o meu passivo circulante, representado aí, como o próprio nome já diz, pelas contas que circulam constantemente dentro da atividade da empresa. O que seriam essas contas? Principalmente, num primeiro momento, a questão de fornecedores, salários a pagar, obrigações aí com o governo na forma de impostos, outras contas a pagar, tudo que vai circular na empresa dentro de um prazo de 12 meses. Eu também tenho, assim como no ativo, o passivo não circulante. No caso do passivo não circulante, ele é caracterizado pelas obrigações a longo prazo, ou seja, podem ser obrigações assim como o passivo circulante, porém que eu tenho um prazo maior para eu pagar essa dívida. No caso aí de impostos parcelados em 2, 3 anos, financiamentos, empréstimos. Então essa seria a diferença básica entre o passivo circulante e o passivo não circulante. Por fim, dentro do grupo do passivo, eu tenho um outro subgrupo que seria o patrimônio líquido. E aí o patrimônio líquido também possui algumas divisões. Aí a gente tem capital, reservas de capital. Eu posso apresentar dentro desse grupo também reservas de lucros, ações em tesouraria, prejuízo acumulado. Então, ou eu tenho reservas, ou eu aí tenho esses prejuízos acumulados. E isso vai ser demonstrado dentro desse grupo, que é o patrimônio líquido. É importante notar que com as alterações propostas pela Lei 11.638, a figura dos lucros acumulados deixou de configurar o patrimônio das empresas, o patrimônio líquido. A gente hoje em dia, então, não tem mais essa conta de lucro acumulado e esse valor ele é distribuído na forma de reservas. Então, essa é uma observação bastante importante, porque eu tinha essa figura até 2007 e hoje em dia esses valores deverão ser distribuídos de acordo com as reservas e as exigências legais que a gente tem aí de acordo com cada tipo de empresa. Critérios de avaliação. Dentro dos critérios de avaliação aí que eu tenho dos meus ativos e dos meus passivos, a gente vai entender como funciona essa mensuração desses elementos do balanço. Formas de mensuração. Contas a receber. O valor dos títulos menos as estimativas de perda para reduzi-los ao valor provável de realização. Aplicações em instrumentos financeiros e em direitos e títulos de créditos temporário, pelo valor justo ou pelo custo amortizado,
valor inicial acrescido sistematicamente dos juros e outros rendimentos cabíveis, neste caso ajustado ao valor provável de realização, se este for menor. Estoques, ao custo de aquisição ou fabricação, reduzido por estimativas de perdas para ajustá-los ao preço de mercado, quando este for inferior. Ativos imobilizados, ao custo de aquisição, deduzido da depreciação pelo desgaste ou perda de utilidade, ou amortização, ou ainda exaustão. Periodicamente, deve ser feita a análise sobre a recuperação dos valores registrados, os ativos biológicos ao valor justo. Investimentos relevantes em coligadas e controladas, incluindo joint ventures, pelo método da equivalência patrimonial, ou seja, com base no patrimônio líquido da coligada ou controlada, proporcionalmente à participação societária. Quando de controladas, obrigatória a consolidação. Quando de joint ventures, a consolidação proporcional. Outros investimentos societários, igual aos instrumentos financeiros, não pode ser mais pelo custo. Outros investimentos, aos custos menos as estimativas para reconhecimento de perdas permanentes, se propriedade permanente pode ser ao valor justo. Intangível, pelo custo incorrido na aquisição, deduzido do saldo da respectiva conta de amortização, quando aplicável, ajustado ao valor recuperável, se este for menor. Exigibilidades, pelos valores conhecidos ou calculáveis para as obrigações, encargos e riscos, incluindo o imposto de renda e os dividendos obrigatórios propostos. Patrimônio líquido, valor residual composto por dois grandes conjuntos, transações com sócios, divididos em capital e reservas de capital, e resultados abrangentes, estes últimos divididos em reservas de lucros ou prejuízos acumulados, e outros resultados abrangentes, mas não tem critérios próprios de avaliação, dependendo dos critérios de avaliações atribuídos aos ativos e passivos. Dentro dos critérios de avaliação apresentados, foi possível entender como são mensurados os elementos aí do ativo, do passivo e do patrimônio líquido, e como eu vou poder avaliar esses elementos patrimoniais. Notas explicativas aplicadas ao balanço patrimonial. O balanço patrimonial, assim como os demais demonstrativos contábeis, deverão ser complementados por notas explicativas. E aí, o que são essas notas explicativas? A gente vai também poder utilizar, além disso aí, dessa definição que a gente vai ver como é que funciona, alguns outros quadros analíticos que favoreçam o pleno entendimento e o esclarecimento da situação patrimonial e do resultado do exercício. Então, para eu compreender o que são essas notas explicativas, é só eu entender que elas são um detalhamento do meu balanço. Então, eu tenho ali alguns itens que precisam ser detalhados. Como está composto, por exemplo, o meu estoque, a questão do meu imobilizado. Como o próprio nome já diz, essa nota explicativa, ela vai tentar esmiuçar o que eu tenho dentro do meu balanço patrimonial. Porque os interessados na informação contábil, muitas vezes, eles querem saber o detalhe dessa informação. Então, esse acompanhamento que é exigido, essas notas, quadros e algum outro tipo de informação, ele vai detalhar o que eu tenho dentro do meu balanço patrimonial. Assim, nota-se que é exigido o máximo de informações possíveis para que os usuários das informações contábeis possam compreender, entender de forma detalhada as contas e os valores apresentados nessa demonstração. Então, eu demonstro que eu tenho ali os valores e aí, através da nota explicativa, os quadros e outras figuras aí que podem acompanhar o balanço, eu vou detalhar essa informação.
Foi possível entender como é composto o patrimônio das entidades nessa nossa aula e também entender os conceitos relativos a esse patrimônio e de forma mais aprofundada o ativo, o passivo e o patrimônio líquido. E além disso, como existe essa interação entre esses elementos que compõem o balanço patrimonial das entidades. Para compreender toda essa dinâmica do patrimônio, ou seja, como existe essa interação entre os bens, direitos, obrigações e aí também o patrimônio líquido, como eles são formados, como ocorre essa movimentação e como ocorre essa apresentação para os usuários de contabilidade, você pode ler no livro de Carlos Marion, intitulado Contabilidade Básica, na 10ª edição, o capítulo 5. Patrimônio. E aí vai ser possível entender melhor a configuração do balanço patrimonial. Bons estudos!